Olá, seja bem-vindo ao Controle Estoico, nosso canal de reflexões diárias sobre a filosofia estoica. Meu nome é Otton e nós estamos compartilhando aqui diariamente reflexões acerca da filosofia estoica baseada no livro 366 lições sobre a sabedoria estoica, né? O diário estoico. E hoje nós vamos falar da reflexão 11 de 365 lições. O título de hoje é Se você quer ser instável. Então, se você quiser ser instável, o que que você vai precisar fazer? Lembrando que ontem na reflexão de número 10, o título foi Se você quer ser estável. Então, olha só que interessante. Se você quer ser estável, você já sabe o que você precisa fazer. E se você não sabe o que precisa saber, e se você não sabe o que precisa fazer, volte lá na reflexão do dia 10, né? E depois venha aqui e vamos falar sobre e se você quer ser instável? Ninguém quer ser instável, ou você quer ser instável? Então, vamos ler mais uma vez uma reflexão de Epiteto, que está lá nos seus discursos. Abre aspas. Pois se uma pessoa volta a própria atenção para as suas escolhas racionais e suas ações, ela conseguirá conquistar a possibilidade de prevenção. Se, no entanto, ela desviar a atenção de suas escolhas racionais para coisas que não estão sob seu poder, procurando evitar o que é controlado por outros, ficará então agitada, temerosa e instável. Então, aqui o texto vai gerar um contraste nessa busca pela paz. Parei aqui o vídeo porque eu estava tossindo muito. Então, o texto contrasta a busca pela paz através do isolamento com a abordagem estoica de encontrar estabilidade em meio ao caos da vida cotidiana. Então, lembrando acerca da fonte de instabilidade, que é a agitação e o medo, acabam surgindo quando desviamos a nossa atenção das nossas próprias escolhas para as coisas que não estão sob o nosso poder e são controladas por outros. Então, toda vez que você deixa de observar aquilo que está sob o teu poder, sob o teu domínio, e volta a tua atenção para coisas que não estão sobre o teu controle, então isso é terreno fértil para instabilidade. E este é o ponto, este é um dos movimentos fundamentais da prática estoica. Você cultivar um olhar para aquilo que efetivamente diz da tua única escolha racional. Então você voltar o teu olhar para dentro, para a tua ética, é fundamental para aplicar a sabedoria estoica. Lembrando sempre que existem muitas pessoas que sofrem porque entregam a terceiros, entregam ao próprio ambiente, entregam à vida em geral a sua fonte de felicidade, a sua fonte de boa vida. E isso é um erro que um estoico jamais deve assentir em sua prática de vida. E nós temos uma fonte de prevenção, que é para conquistar essa segurança contra o sofrimento, a tua atenção deve voltar-se exclusivamente para as tuas escolhas racionais e única e exclusivamente para as tuas ações. Porém, diferente do estereótipo do monge budista, né, do monge zen, que busca a paz em montanhas isoladas, né, o estoico ele vive no olho do furacão.
O estoico vive na feira livre, no fórum político, em meio às redes sociais, na guerra, no trabalho. Então aqui não tem essa ilusão da fuga, né? Aqui o estoico, ele não tenta evitar essas perturbações externas, né? Estresse, trabalho, pessoas difíceis. O estoico ele não faz isso, ele não faz isso, ele não tenta fugir, ele não tenta se isolar. É inútil. Por quê? Porque os problemas acabam seguindo para onde quer que fujamos. Então não adianta, né? Não adianta eu fugir de qualquer tipo de estímulo externo, se lá na caverna, dentro de mim, de repente, eu possa ter um julgamento equivocado, um julgamento vicioso. Então, existe uma ilusão na fuga do mundo. E a verdadeira fortaleza, portanto, a estabilidade, não vem de um ambiente calmo, mas de um julgamento correto. Se evitarmos julgamentos perturbadores, estaremos firmes em qualquer lugar. Isso é muito importante. Uma mente forte para ambientes caóticos. Talvez esse seja um dos diferenciais da filosofia estoica, né? Cultivar uma mente forte, mesmo em ambientes caóticos. E lidar com isso é muito importante para você alcançar uma tranquilidade da alma, para você alcançar uma felicidade. Porque, como eu disse, se você não tem a vocação monástica, se você não tem uma vocação para se isolar do mundo, você consequentemente vai viver no mundo, você vai viver com o mundo. E o mundo atualmente é mais ou menos caótico, né? Dependendo da cidade que você habita, do bairro que você mora, da tua rotina. Então, vai haver maior ou menor caos, vai haver maior ou menor barulho. Então, a prática estoica vai te ensinar a viver com tranquilidade, mesmo diante do caos, porque a fortaleza está dentro. Dentro está a verdadeira fortaleza. A estabilidade não vem de um ambiente calmo. É verdade que um ambiente calmo pode contribuir e muito para uma estabilidade e para uma tranquilidade da alma, mas não é o único fator, percebe? Então você não pode colocar, de novo, fora aquilo que só vai encontrar, aquilo que só vai gerar estabilidade, que é aquilo que está dentro de você. Então, o texto, né, que nós estamos usando hoje menciona os estoicos como uma antítese desse monge isolado. E no contexto histórico, talvez você não saiba, mas na filosofia antiga, nós temos os exemplos, né, dos epicuristas, né, que acreditavam que para alcançar a ataraxia, né, que é essa tranquilidade da alma, eles deviam se retirar da vida política e viver escondidos, no que eles chamavam de o jardim, né, o conceito de o jardim. Já os estoicos, por outro lado, viam o ser humano como um animal social, zoon politikon, não é? Por natureza. Então, por isso, Marco Aurélio era imperador, Sêneca era senador. Então, a estabilidade estoica, nós já falamos sobre ela, a eustateia, é testada e provada no convívio social e não na fuga do convívio social. Esse conceito é muito importante porque muitas vezes as pessoas pregam o estoicismo como se fosse um isolamento social, né? Como se fosse algo monástico, efetivamente. Então, para ser um estoico, eu tenho que sumir, eu tenho que desaparecer. Mas isso vai de encontro com a filosofia estoica. Senão, Marco Aurélio, ele largava o seu cargo, a sua função de imperador e ele viveria isolado, portanto. Ele não fez isso, né? Ele assumiu o cargo mais alto de sua época, de sua circunstância, né? E ele praticava essa fortaleza interna, né? Então nós temos que ter uma cautela racional, né? A eulabeia,
Então, Epiteto ele diz que ao focar nas nossas próprias escolhas, a gente conquista a prevenção. A prevenção da loucura, a prevenção do adoecimento, a prevenção do caos. E o conceito técnico aqui, o termo grego, é eulabeia, ou seja, uma cautela, uma circunspeção. Então, para os estoicos, o medo, phobos, é uma paixão ruim e irracional voltada para o futuro. No entanto, a cautela é uma boa emoção, né? Então, o estoico ele não tem medo das coisas externas, pobreza, morte, mas ele tem cautela saudável em relação às suas próprias escolhas morais, para não cometer erros de julgamento. Então, é muito importante você entender que a prática estoica é uma prática de não temer a essas coisas externas. Então, muitas vezes as pessoas falam sobre o estoicismo a partir dessa lógica do escapismo, né? Da ilusão da fuga, como se para eu evitar entrar em contato com esse caos externo, eu precisasse fugir dele, como se houvesse um medo e, portanto, a fuga vem, né? Então, a fuga não é a resposta. A resposta está nessa prevenção. A resposta está na eulabeia, nessa cautela racional. Então, se você gosta e você quer receber reflexões diárias sobre o estoicismo, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal Controle Estoico, porque aqui o nosso objetivo é fazer com que a gente seja livre das nossas emoções e a gente atinja uma vida mais feliz. Então, toque no botão inscrever-se. Toque também no sininho para ativar as notificações e receber todos os dias, às 6h45, uma nova reflexão sobre a filosofia estoica. E se você puder e quiser comentar, tirar alguma dúvida, é só colocar na área de comentários que eu ficarei extremamente grato e feliz de poder conversar e esclarecer algum aspecto que de repente não ficou tão claro para você. Bom dia, beijinhos e até amanhã, meu querido estoico.